Já abro o programa falando, né, com essa pessoa que está sempre aqui cuidando do nosso coraçãozinho, trazendo sempre informações. Tudo bem, doutor Gilberto? Seja bem-vindo. Tudo bom, Regina? Bom dia. Bom, hoje o nosso assunto são duas manifestações clínicas, na verdade. Angina e infarto. Vamos começar pela diferença, se é que tem. Tem uma diferença muito grande entre as duas. Na realidade, a angina e o infarto são manifestações da mesma doença, que é a aterosclerose de coronária, ou seja, a deposição de gordura na parede das artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o músculo cardíaco e que podem ao longo dos anos ir gradualmente estreitando até causar restrição ao fluxo de sangue. Então, pacientes com angina estável, como o nome diz, têm um sintoma quando fazem esforço. Por quê? Porque a obstrução chegou a um nível de 70%, e aí se a pessoa faz um esforço um pouco maior, subir uma escada, andar de bicicleta, correr um pouco mais, falta sangue, né? O sangue não consegue passar em quantidade suficiente por aquele estreitamento e dá o sintoma clássico de angina, que é uma dor no peito, em aperto, que pode irradiar para os braços e para o queixo. Dizem que é uma dor muito forte, né? Ela pode ou não ser forte. A dor realmente forte é a dor do infarto, que é o outro extremo do espectro. Né? Então, pacientes que têm angina estável, eles normalmente só têm sintomas quando fazem um esforço um pouco maior. Então, existe tempo de investigar, de ir no cardiologista, de fazer eventualmente algum exame não invasivo, como um teste ergométrico, uma cintilografia do miocárdio, etc. Então, são sintomas que só aparecem quando a pessoa faz um esforço maior. Já nos quadros instáveis, e dentro desses quadros instáveis, o infarto é o extremo mais grave, né? Essa placa de gordura ela se torna instável. Ela é recoberta por uma membrana, né, em condições normais, e nos quadros instáveis essa membrana fica mais afilada, pode levar a pequenas rupturas dela, né, expondo o conteúdo de gordura à circulação sanguínea, e isso faz uma ativação do sistema de coagulação. Então, ao contrário da angina estável, na angina instável e mais grave ainda no infarto do miocárdio, a dor tende a ser súbita, frequentemente não relacionada a esforço físico, é mais intensa e requer que a pessoa procure o atendimento médico com a maior brevidade possível. No infarto do miocárdio nem se fala, porque como um infarto representa uma obstrução completa dessa artéria coronária, significa que o músculo cardíaco começou a morrer. Então a gente tem que procurar o atendimento o mais rápido possível, porque, como a gente costuma dizer, tempo é músculo. Então a pessoa tem que ir rapidamente para uma emergência, fazer o diagnóstico e o tratamento, que eu pretendo comentar num próximo programa. Sim. Certo? Tá, mas eles têm sintomas em comum, por exemplo, ou não? O sintoma comum é a dor no peito. Só que na angina estável, normalmente não é uma dor muito intensa, né? E, como eu te falei, só surge quando a pessoa faz um esforço maior. Para as atividades usuais, normalmente o sintoma não aparece. Já na angina instável, né, ou no quadro de infarto agudo, é uma dor bem mais intensa. Né? No infarto é uma das dores mais intensas que a gente pode sentir. Geralmente ela é acompanhada de suor frio, de náusea. Então é um quadro bem importante que não passa desapercebido por ninguém. Né? E é o importante a gente reconhecer esse sintoma, que são sintomas parecidos com a da angina estável, só que muito mais intensos. Então, se a gente começa a ter uma dor no peito muito forte, em aperto, que vai para a mandíbula ou vai para os braços, a gente começa a suar frio, alguma coisa está acontecendo. Isso seria o quê? Porque a gente ouve bastante falar em crise de angina. Isso seria uma crise, essa dor, na verdade? Não, isso na realidade é um músculo sendo consumido porque a coronária ocluiu totalmente. As crises de angina, quando elas são associadas aos esforços, só aparecem no esforço. Quando a pessoa tem crise de angina em repouso, ela tem um quadro que pode ser chamado de um quadro pré-infarto, que é a angina instável. Então, aí sim, a pessoa pode ter crises de angina com um estresse emocional, mesmo em repouso. Então, isso é um sinal de que a pessoa deve procurar um atendimento médico, certo? Não é tão urgente e imediato como do infarto, mas essa pessoa, por exemplo, não pode ficar esperando para consultar com um cardiologista daqui a 3 meses. Ela vai precisar ver um profissional o mais rápido possível. Tá bom, então. Obrigada, doutor Gilberto. E a gente volta a falar, claro, nesse assunto aí, na questão dos tratamentos. Dos tratamentos, exatamente. Obrigada, viu? Eu Valeu. que agradeço.